Olá, time, tudo bem? Estamos aqui de novo trazendo mais um assunto de relevância para vocês, ajudando vocês a ficar mais perto da pós-graduação nos Estados Unidos que vocês tanto sonham. E a gente tá lá no @PhD nos Estados Unidos, no Instagram, tenho certeza que todo mundo segue a gente aqui lá. E aí a nossa proposta com esses vídeos é trazer um pouco mais de profundidade para os questionamentos que vocês têm lá. O Instagram é uma ferramenta de comunicação muito rápida. Então não dá pra gente se aprofundar assim nas perguntas que vocês têm, nos questionamentos que vocês têm. Então a gente vem aqui tirar um tempinho maior, responder as perguntas assim de forma mais completa, da forma mais completa e possível. Avisos, deixa eu dar alguns avisos aqui para esses vídeos. Como vocês sabem, esses vídeos não são editados, a gente não corta vídeo, a gente faz uma gravação do começo ao fim. E aí esquece as coisas, acontece, né? A gente esquece as coisas, a gente faz notinha, a gente olha pra cima, a gente olha pro lado. Se isso te incomoda, te incomoda mais do que o conteúdo que tá passando aqui, né? Não tem o que fazer. Descarte o conteúdo e fique só com as críticas do que acontece quando é natural, quando é real. Segunda coisa, aquela ali é uma bandeira da Austrália, mas aqui a gente só fala dos Estados Unidos, porque é onde a gente tem autoridade, onde a gente viveu na carne, na pele, e onde a gente vive até hoje. É Estados Unidos, pós-graduação nos Estados Unidos. No nosso vídeo de hoje, a gente vem aprofundar uma questão que vocês têm bastante com a gente lá no Instagram, principalmente, que é a questão do mestrado. Então vamos falar um pouquinho sobre o mestrado. O mestrado também é um tipo de pós-graduação. Hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar, vou contar pra vocês diferenças entre um mestrado e um PhD. E a gente vai falar sobre as vantagens de você começar pelo mestrado e as vantagens de você já entrar direto no PhD. Você sabe que aqui pode entrar direto no PhD, né? Não precisa ter mestrado. Mas você tem a opção de vir pra cá fazer um mestrado. Sim, existe essa opção. Então, vamos lá. Quais são as diferenças entre fazer um mestrado e fazer um doutorado nos Estados Unidos? Doutorado também é conhecido como PhD, né? O que acontece? O mestrado, obviamente, é um tempo bem menor. A média de um estudante de mestrado aqui é de 2 anos e meio a 3. Eu sei, é uma média maior do que o do Brasil. Do Brasil são 2 anos de mestrado, acabou, tchau, beijo, não me liga. E aqui são 2 anos e meio a 3. Ainda assim, é um tempo muito curto para você fazer o mestrado aqui. E eu vou te falar por quê. Você tem que fazer disciplinas. Provavelmente você vai ter que fazer o inglês. Eu já expliquei num outro vídeo aqui que quando você chega aqui, você vai ter que fazer uma prova de inglês da universidade. Provavelmente você vai ter que fazer aulas de inglês. Então, isso aí já vai adicionar no seu tempo. Você tem pouco tempo, 2 anos e meio a 3, para se ambientar no ambiente norte-americano, para fazer inglês, provavelmente, para fazer as disciplinas, que são vários, tem que fazer vários créditos, e para entregar a sua pesquisa, apresentar a sua pesquisa. No final lá você vai defender a sua thesis, E aí isso é algo muito interessante. Quando eu cheguei nos Estados Unidos vinda do Brasil, eu tinha acabado de defender o meu mestrado. Então eu fiz meu mestrado no Brasil, vim pra cá fazer o meu PhD. No Brasil, mestrado é dissertação, né? Você vai defender a sua dissertação de mestrado. E eu me confundia muito, porque nos Estados Unidos, mestrado é thesis. E no Brasil, tese é de doutorado. Entendeu? Que eles trocaram aí, quando eles levaram aqui as coisas dos Estados Unidos pro Brasil, eles deram uma trocadinha, não sei por quê, porque eu já falei que o sistema brasileiro de pós-graduação, ele é uma cópia e é assumida, assim, eles nem tentaram esconder. Acho que até na documentação eles falam que é bem baseado no sistema norte-americano de pós-graduação, porque o sistema europeu de pós-graduação é totalmente diferente. E é por isso que a gente aqui é especializado em Estados Unidos. Europa é outro esquema totalmente diferente. Então, aqui, mestrado chama thesis, your master's thesis. Então, você tem que defender a sua thesis de mestrado, a sua tese de mestrado no final do seu mestrado. No PhD, você tem que defender a sua PhD dissertation,
que foi que eu e Sara fizemos. Só que eu fiquei confusa, demorou muito tempo pra mim chegar aqui e absorver esse conceito. Tanto é que eu ia ter reuniões com o meu orientador, e aí eu falava pra ele, não, mas quando você acha, assim, o que você acha que eu preciso fazer pra mim defender minha tese? Porque tese de doutorado vinha do Brasil, né? Ele, não, mas você não tá no doutorado, você tem que defender uma dissertation. Ou você quer um mestrado? Eu não sei, você tá me confundindo. E eu, não, é doutorado sim, mas é dissertation. Então, tá, então o que eu faço aqui pra minha dissertation? Então, tenha isso aí em mente em relação a thesis e dissertation. Inclusive, teve uma pessoa lá do PhD nos Estados Unidos, que recebeu uma resposta do professor falando assim que os requerimentos para thesis, ou os projetos de thesis que a gente tem, são esses e aquele. E a pessoa achou que era doutorado, mas o professor estavam falando do mestrado. Tem um cachorro latindo aqui. Tá, e a gente tá no 3º andar aqui. Enfim, saiba disso, pra você já tenha isso em mente, porque se você chega lá sem... Aí, quando você chegar lá, você vai lembrar. Você pode, às vezes, nem lembrar as palavras, mas nem lembrar, assim, qual que é qual. Mas você vai lembrar que existe aí essa confusãozinha entre Brasil e Estados Unidos. Outra coisa interessante em relação ao mestrado e no doutorado. Bom, já falei do tempo, já falei da thesis e da dissertation. E aí, outra coisa interessante é o nível da pesquisa que você tem que fazer. Bem óbvio, né? Porque o nível de pesquisa de mestrado vai ser um nível menos exigente. Vai ser um nível menos exigente. Mas não se engane, ainda assim vai ser muita exigência. Vai ser bastante exigência. Principalmente para você que tá aí saindo do Brasil, vindo tentar algo totalmente novo, assim, fora do seu escopo aqui nos Estados Unidos. Então, essas são as principais diferenças entre PhD e mestrado. Além disso, algumas diferenças, assim, bem técnicas, que vocês precisam saber, mas isso não vai influenciar você enquanto você ainda está aí no Brasil. Com certeza você vai ficar sabendo aqui, você vai alinhar seus projetos com o seu professor, com o seu orientador, e o seu orientador vai te falar quais as linhas de pesquisa que ele acha que você consegue defender o seu mestrado com aquela pesquisa. Porque a pesquisa de mestrado, ela não precisa inovar. Ela não precisa inovar em relação a tudo que existe na ciência. O doutorado, ele precisa trazer uma descoberta nova, algo que não existe na ciência. Tem que fazer uma real contribuição para a ciência. Você entende o nível? Assim, eu, quando eu estava no mestrado, isso para mim me impactava bastante em relação ao doutorado. Tipo assim, o que eu vou contribuir para a ciência? Você tem que provar que você está contribuindo para a ciência quando você está fazendo PhD. No mestrado, não. Você pode provar coisas que já foram ditas, você pode provar a teoria, você pode repetir coisas que já foram feitas e provar que realmente aquilo funciona, entendeu? Então, você não tá contribuindo, você não tá adicionando, você não está... não é desvendando, é assim... Você está contribuindo de modo que você está provando que aquela teoria realmente funciona, ou que aquele experimento, ou que aquilo ali realmente pode ser replicado, mas você não está adicionando coisas novas na ciência. Você não está adicionando nada novo. No PhD, você tem que fazer uma contribuição de maneira que você adiciona coisas novas no mundo da ciência que existe. É bem assustador quando você pensa desse jeito. Essas são as principais diferenças. Não tem muita diferença. Basicamente, vão ser os números de créditos, quantidade de disciplinas que você vai ter que levar no mestrado. Com certeza vai ser menor do que no PhD, mas, de novo, isso aí varia de programa para programa, não tem nem como eu falar aqui pra vocês. Você tem que entrar lá no site do departamento que você tá querendo aplicar, baixar aquele livrinho já esperto que eu falei pra vocês, que chama Graduate Handbook. Vai aparecer o nomezinho aqui pra vocês. Baixar aquele livrinho esperto lá, ver quais são os requerimentos das disciplinas pro mestrado, ver quais são os requerimentos da disciplina pro doutorado. E aí você vai avaliar quantos créditos você tem que tomar. Agora vamos falar aqui um pouco das vantagens de se fazer um mestrado.
Bom, vamos começar falando sobre as vantagens. Eu vou falar pra vocês as principais, tem várias vantagens, né? Mas as que eu acho importante da minha vivência aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra cá direto pro PhD, mas ao longo do tempo eu convivi, né, com vários mestrandos, inclusive brasileiros. Uma das principais vantagens de vir pra cá pra fazer um mestrado é justamente o mestrado ser um tempo mais curto, um projeto mais curto. Não existe um comprometimento tão grande. Assim, o comprometimento ainda é muito grande. Mas o seu comprometimento com seu link, você vai estar preso naquela instituição, você vai estar preso preso é um jeito de falar. Traz alguma coisa pejorativa, negativa, não é isso que eu quero passar. Você vai estar linkado, comprometido com aquele projeto, com aquela instituição, com aquele professor. Porque a gente vem pra cá, a gente brasileiro, a gente vem comprometido, né? Por um pequeno espaço de tempo. E por que isso é bom? Isso é bom porque você vai saber se é aquilo ali mesmo que você quer. É o PhD que você quer mesmo? Você vai viver ali naqueles 2,5, 3 anos ali e você vai poder experienciar o que é uma vida acadêmica, ao invés de... No primeiro ano você já vai saber como é que é. E aí no primeiro ano sabendo, você já pode falar, tá, gostei, aí vou terminar os meus mais um ano e meio que eu tenho aqui, já vou procurar um PhD. Ou você vai falar, putz, isso aqui não é pra mim, tô muito overwhelmed. Isso aqui não é pra mim, eu vou terminar esse um ano e vou procurar outra coisa pra fazer. Então, essa vantagem de ser um curto espaço de tempo é ótima. Vocês não imaginam o quanto. Gente, vocês estão no Brasil. Você não sabe como que vai ser a cultura do departamento que você tá indo. Como que vai ser a sua convivência com o seu orientador. É claro que toda convivência com o orientador tem conflitos. Afinal, é uma relação de chefe subordinado. É claro que vai existir conflito. É claro que você não vai fazer sempre o que você quer. Mas existem casos extremos. Então, uma relação de 2 anos, 2 anos e meio, é ideal porque não é um tempo muito grande ali que você olha para aquilo e fala, nossa, não vou conseguir. Você vai conhecer o departamento, você vai conhecer esse pequeno período, você vai poder conhecer aquela área que você quer. É aquilo mesmo que você quer? Talvez não é, talvez... E aqui, eu não sei se a gente já falou antes aqui, a gente sempre fala lá no Instagram que você não necessariamente precisa fazer um mestrado numa área e continuar na mesma linha do doutorado. Você tem o mundo pra expandir, você pode mudar completamente de área. Por exemplo, tinha uma amiga, muito amiga do Equador. Ela fez o mestrado dela em Avian Science, Animal Science. Ela fez o mestrado dela em Animal Science, trabalhando com galinha de granja. Ela fez o mestrado dela nessa área. E ela foi fazer o doutorado trabalhando com Food Science na área de bioquímica de microbiologia. Bioquímica da microbiologia. Veja bem, ela trabalhava com um animal galinha. E aí daquilo ali, ela cresceu, ela se desenvolveu e ela falou, bom, essa área aqui, que é Food Science, na área de microbiologia, me interessa mais. E aí ela se formou no mestrado, ficou pro doutorado, fez o doutorado e depois arrumou um emprego numa área meio outra coisa. Você entende, assim? Eu sei que quando a gente faz o nosso plano, às vezes a gente pode ficar preso em caixinhas que a gente mesmo cria. Mas não fique. Cria uma caixinha para pouco tempo, como é a caixinha do mestrado. Então, você pode vir fazer o mestrado aqui e aí ver. Talvez naquela área ali não tem nada mais que te interesse. Você já aprendeu tudo o que você tinha que aprender naquela micro área. Aí você quer ir para outra área. Foi igual eu fiz. Eu fiz doutorado. Na verdade, eu fiz meu mestrado, meu doutorado na mesma área. Bem assim, linha reta. E aí, no meu trabalho, eu quis me expandir. Eu quis fazer pesquisa numa área totalmente diferente, que não tem nada a ver com as minhas áreas, porque eu quero... Aquilo ali já deu pra mim. Eu já sei tudo que eu tinha que saber da minha área de mestrado e doutorado, e eu preciso saber de outras coisas. E tanto o meu pós-doc, quanto o emprego de pesquisadora,
são em áreas totalmente diferentes. Então, assim, você consegue ter essa maturidade. Muitas vezes também a gente vem fazer um mestrado, a gente é muito novo e a gente não tem maturidade para pensar se o mestrado o doutorado é realmente o que você quer. Às vezes não é, você não conhece a vida acadêmica, né? Se você tá vindo fazer um mestrado aqui, se você quer fazer um pós-doc aqui, um PhD aqui, um doutorado, você não conhece a vida acadêmica, você não sabe. Não que não seja para todo mundo. Todo mundo consegue se formar num doutorado. Mas às vezes a pessoa simplesmente não tá disposta a pagar aquele preço. E tudo bem, ela tem outras oportunidades. E aí, essa é uma outra vantagem. Eu vou riscar aqui da minha listinha, ó. Tem uma listinha bem rústico aqui, bem raiz, a gente trabalha, que é para quem quer o conteúdo. Então, bom, a gente falou aqui que você vai saber realmente se o PhD é algo que você quer para sua vida. Você vindo para fazer um mestrado, você tá assumindo um compromisso menor. O PhD é um compromisso maior, é um compromisso mais longo. O PhD, no mínimo, 4 anos, né, gente? E daí, se você sentir que o PhD não é pra você fez aquele mestrado ali, já convivi, mais uma vez, convivi com pessoas, assim, sentiram que fizeram mestrado aqui junto comigo, pessoas muito próximas, e elas sentiram que não era pra elas, um PhD não era pra elas. O que elas fizeram? Pessoas ficaram na indústria aqui nos Estados Unidos, foram pro setor privado aqui dos Estados Unidos. Você pode ir pro setor, ficar dentro da universidade mesmo, existem cargos na universidade ali de pesquisa que vão acolher você como mestrado, existe essa possibilidade também. Isso é muito variável com a área, né, gente? Você tem que dar uma pesquisada sobre a sua área, falar com pessoas da sua área. E aí, pessoas que voltaram pro Brasil, muito bem qualificadas, né, com o mestrado nos Estados Unidos. Então, aí é o que você vai fazer se você... É uma das vantagens. Então, se você sentir que não é pra você, você pode ir pra indústria, tanto no Brasil, volta pro Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos. Outra coisa interessante é que... quando você faz o PhD, eu vou falar disso aqui agora. Quando você faz o PhD, só o PhD e você não tem mestrado, às vezes no Brasil ainda existe um certo preconceito para quem não tem mestrado. De verdade. É irracional, é um preconceito irracional, porque se a pessoa ela terminou o doutorado dela, ela tem um PhD, obviamente ela tem todas as atribuições e todas as habilidades que ela teria se ela tivesse um mestrado. Mas principalmente a academia no Brasil, se você for querer voltar e ir pra academia, eles têm esse preconceito de que você não fez o mestrado. É um preconceito idiota, mas existe. Então, se a academia é uma possibilidade para você continuar no Brasil, talvez valha a pena para você tentar fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. Como eu falei, você pode se especializar em uma área no mestrado, depois se especializar em outra área no PhD. Por exemplo, na minha área de agronomia, você poderia se especializar em fitopatologia no mestrado e em plantas daninhas no doutorado. E aí você é um profissional completo e no seu pós-doc você se especializa em entomologia, você tem todas as habilidades de crop protection. Você tem todas essas habilidades de proteção de plantas. É uma outra vantagem interessante também. E aqui eu tô falando pra vocês de coisas que eu já vi, que eu já presenciei na realidade, que eu já presenciei pessoa com pessoa aqui, sabe? Acompanhando. Eu tô aqui, gente, vão fazer 6 anos dentro da universidade. Então eu acompanhei a história de diversas pessoas. E uma outra vantagem é que qual que eu coloquei aqui? Você começa numa universidade menor, no mestrado, fazendo uma universidade de um porte menor. E de lá, você vai se desenvolver, você vai desenvolver todas as suas habilidades, vai desenvolver o seu inglês, vai desenvolver suas habilidades de pesquisa, vai aprender novas técnicas, vai fazer contato com professores, vai ter várias cartas de recomendações, vai poder ir para congressos e daí você pode tentar o seu PhD numa universidade top de linha, numa universidade dessas, assim, níveis muito, muito altos. É claro que você consegue ter acesso a essas universidades estando aí no Brasil. Só que pensa, os parâmetros deles são muito altos. Por exemplo, eles têm uma nota de corte do TOEFL muito alta. É acima de 90, 100. Então, você estando no Brasil, você tirar uma nota do TOEFL 90, 100, é
um pouco complicado, né? Agora, você estando aqui nos Estados Unidos, você vai tirar uma nota do TOEFL de 90, de 100. Você vai ter experiência de pesquisa de dentro de um laboratório. Você vai ter carta de referência de um monte de professor. Você só tem que estudar como que é o processo seletivo daquela universidade específica que você quer. E às vezes nem precisa... Como é que chama aquelas universidades? Que são aquelas aquelas tops lá. Ai, esqueci agora no momento. Da Ivy League. Da Ivy League. Às vezes você quer uma universidade da Ivy League, que são aquelas top universidades lá. Esse é um caminho, assim, maravilhoso. E às vezes nem precisa ser uma universidade da Ivy League. Às vezes na sua área, o melhor departamento da sua área não é na Ivy League. Por exemplo, na área de fitopatologia, o melhor departamento, até um tempo atrás, era o departamento de Ohio State University. E Ohio não é da Ivy League. Então, você pode começar. Então, essa é o que eu já vi pessoas fazendo aqui. Vou contar a história pra vocês de um menino que a gente fez várias matérias juntas. A gente entrou quase junto. Eu tava no mestrado, ele tava no doutorado, então eu fazia matéria, a gente fazia as matérias juntos. Ele é chinês, ele trabalhava na China antes, aí ele largou. Ele tinha uma empresa na China, ele largou o emprego dele na China. A empresa dele, ele vendeu a empresa dele na China. Veio fazer doutorado aqui, mestrado. Veio fazer mestrado aqui na LSU. Fez mestrado com controle biológico de uma cochonilha que dá numa árvore. E esse menino, assim, voou, fez milhões de coisas, fez milhões de contatos, trabalhou muito no mestrado dele. E aí ele foi para uma universidade topíssima, foi ser na universidade top 3 dos Estados Unidos, e fazer um doutorado, claro, né? 100% com bolsa. Aqui a gente só fala tudo 100% com bolsa. Inclusive, estamos falando de mestrado aqui, é só com bolsa. Então, ele foi para essa universidade topíssima nos Estados Unidos para fazer um doutorado duplo. Então, agora ele vai sair com eu não sei bem como é que funciona essa questão, mas assim, é um doutorado maravilhoso que ele vai sair de lá, tudo pago nessa universidade e tal. Eu lembro que a última vez que eu falei com ele, a gente se encontrou num congresso. Ele tava mandando artigo para publicar na Nature. Quem entende de artigo sabe que Nature é top das tops. Enfim, então essa é uma vantagem do mestrado que eu já vi aqui, já experienciei, eu quero falar que eu vi com os meus olhos acontecendo aqui, não só com esse menino, mas com outras pessoas também. Uma outra vantagem que eu anotei aqui, que eu também já vi, já conversando com as pessoas, é que às vezes existe um medo, sabe o medo de ser muito bom? Deixa eu ouvir falar de gente que tem esse medo. Eu tenho medo de ser muito bom. E realmente esse medo, às vezes, é uma coisa que as empresas usam para justificar não querer contratar você. Por exemplo, você é muito especializado, seu salário é muito alto, seus benefícios têm que ser muito alto, e tem que ser mesmo, porque você tem um PhD. Então, seu salário tem que ser mais alto do que a média, os seus benefícios têm que ser mais alto do que a média. Você é especializado, sim. Então, às vezes, no mestrado, você vai para o mercado de trabalho, você já vai ter um destaque, assim, absurdo. Você vai ter um destaque no mercado de trabalho, porque você fez um mestrado nos Estados Unidos, você já tá aqui em relação ao resto dos brasileiros, né? Só que, ao mesmo tempo, a empresa não pode te falar que ela não vai te contratar porque o seu salário é muito alto ou porque você é muito especializado. Porque você não é, você só tem um mestrado. Mas, assim, é sutil. Mas isso é uma vantagem que eu já vi acontecendo. Não de que é uma vantagem melhor do que ter um doutorado. Não é essa vantagem. Mas se o doutorado não é o seu sonho, igual aquele caso que eu falei lá, você fez o mestrado e sentiu que o doutorado não é o seu sonho. Você ainda tem a possibilidade de ir para o mercado de trabalho, se destacar, e ainda não vai ouvir das empresas que você é muito específico ou que o seu salário é muito alto. O nosso teto não permite pagar o seu salário. Então, assim, fica essa vantagem aí pra vocês. Outra vantagem que eu anotei aqui, que muitos alunos de mestrado falam que é uma das principais vantagens, eu perguntei pra eles por que eles vêm fazer mestrado,
é fazer network. Gente, mestrado é ótimo você fazer network. Você vai estar aqui, dentro dos Estados Unidos, com professores americanos, vai para congresso, você vai fazer um network, você vai tanto pro Brasil, você vai fazer network no Brasil, porque todas as grandes empresas vêm para essas conferências aqui nos Estados Unidos, e você vai fazer network dentro dos Estados Unidos. Então, assim, network é uma vantagem maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais alguma vantagem aqui, ó. Tô aqui com a minha listinha. Deixa eu ver se tem mais alguma vantagem aqui. Bom, vamos dar aqui, vamos dar um checklist. Vantagens de vir fazer um mestrado nos Estados Unidos. Aqui só rapidinho. Bom, se você for voltar pro Brasil, ainda tem o preconceito. Vou voltar pro Brasil pra academia. Ainda tem o preconceito de que você não tem mestrado. Então, se você vem fazer um mestrado, você vai contra esse preconceito. Você vai quebrar esse preconceito. Você pode se especializar na área do mestrado, se especializar em outra área no doutorado. Você pode começar em uma universidade de pequeno porte e aí subir para uma universidade de altíssimo porte. Você vai fazer network, que vai servir para isso, ou que vai servir para você construir uma network maior no Brasil. Você vai checar, você vai ter certeza que o PhD é uma coisa que você quer ou não, se a vida acadêmica é algo que você quer ou não. Se você sentir que não é isso, você pode ir para a indústria, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos, aí seu diploma já vai estar validado. Só de você ter um mestrado, seu diploma já vai estar validado. Gente, pra validar diploma, às vezes chega a demorar 5 anos pra validar o diploma. Imagina, você pode fazer um doutorado em 2 anos e meio, 3 anos e ter o seu diploma validado. E aí você pode trabalhar na indústria que eu falo é iniciativa privada. Então, às vezes a sua área não tem indústria, mas é iniciativa privada. Então, às vezes você pode trabalhar na iniciativa privada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, seu diploma vai estar válido. Você vai ter vantagem no mercado de trabalho, porque você já vai estar aqui, porém, ao mesmo tempo, você não vai ouvir que você é muito específico, que o seu salário é muito alto. Bom, são as vantagens. Tem desvantagem? Tem desvantagem. E eu tô aqui pra vocês fazerem uma escolha informada. Então, pra fazer uma escolha informada, uma escolha baseada em informações, você tem que saber o que são as vantagens, o que são as desvantagens, pesar pra você e tentar e fazer a sua escolha. Tem várias vantagens. Eu recomendo, venha fazer um mestrado nos Estados Unidos. Agora, o que acontece? Tem uma desvantagem que quebra todas essas vantagens. Quebra toda. Eu vou falar ela logo primeira. Uma desvantagem que quebra todas as vantagens. E aí é por isso que a gente acha melhor, a gente recomenda vir fazer um PhD nos Estados Unidos. Por causa dessa uma desvantagem. Mas eu vou falar mais desvantagens pra você. A principal desvantagem, que é a desvantagem que quebra todas as outras vantagens, é que existem poucas bolsas, existem poucas oportunidades de bolsas comparado com um PhD para vir para os Estados Unidos fazer um mestrado. Isso mesmo, e é por isso que a gente recomenda que você já vai direto buscar o seu PhD, porque às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos para você fazer, para você conseguir uma bolsa de mestrado, e nesse tempo aí você já poderia estar no PhD, né não? E por quê? Deixa eu explicar por que são poucas bolsas. Bom, como eu falei, porque é pouco tempo. Estudante de mestrado são 2 anos e meio a 3 anos. É um projeto menos complexo, e geralmente os professores que não querem estudantes de mestrado, por isso tem pouquíssimos. Por quê? Porque você tem que fazer classe, você tem que fazer disciplina, você tem que fazer sua pesquisa. Provavelmente você vai ter que fazer inglês, porque você é aluno internacional, a não ser que você seja lá e arrebente na prova de inglês da universidade. Provavelmente você vai ter que fazer inglês. O professor vai ter que te treinar, você vai ter que ser treinado a usar todos os recursos do laboratório, você vai ter que ser treinado a fazer a pesquisa, você vai ter que ser treinado para escrever. Então é muito treino, muito trabalho pro professor para chegar ali 2 anos e meio, 3 anos e você deixar ele, entendeu? Você vai ficar no ponto de bala ali, perfeito, quando você estiver no seu 2º ano de mestrado, e aí você já vai sair. Por isso que se você fez um mestrado aqui nos Estados Unidos, é muito mais fácil você conseguir um PhD aqui numa top universidade, porque a pessoa já vai saber que você tá treinado ali em técnicas laboratoriais, em trabalhar no laboratório, em trabalhar em equipe. Você vai ter as cartas de recomendação. A pessoa que vai te contratar pro PhD já vai saber que você já tem treino em escrita, afinal de contas, você escreveu a sua thesis de mestrado.
mas poucos professores eles pegam alunos de mestrado. Inclusive, no meu departamento, assim, nos 2 departamentos que eu já trabalhei aqui nos Estados Unidos, é muito discrepante a taxa de aluno de mestrado. Às vezes, no semestre, passava 1 ano, 2 anos, a gente passava 1 ano, 2 anos com 2 alunos de mestrado no departamento, 3 alunos de mestrado no departamento. Todo mundo chegava pro doutorado. Quando eu entrei no meu laboratório, eu entrei direto no doutorado, nós éramos cerca de 10 estudantes e tinham 2 estudantes de mestrado. Só 2. E uma estudante de mestrado pegou o diploma dela e vazou. E, né, fazer o quê? Meu professor queria muito que ela ficasse, porque ela já era uma mão de obra treinada ali, dali pra lá, pra fazer o doutorado, iria ser super rápido. Então, não ter muitas oportunidades de bolsa é uma desvantagem do mestrado. Às vezes você vai ficar muito tempo procurando uma oportunidade de mestrado, não vai achar. Então, procure junto também, concomitante, ao mesmo tempo, repetitiva, oportunidades de doutorado, de PhD nos Estados Unidos. Bom, pouco tempo que é uma vantagem, né? Já que você não precisa estar linkado ali naquele projeto, naquela universidade por muito tempo. Pouco tempo também é uma desvantagem. Por quê? Porque você tem que fazer todos os créditos, você tem que fazer todas as pesquisas, você tem que fazer... Deixa eu coisar minha coisa aqui. Você tem que fazer todos os créditos, todas as pesquisas, todas as aulas possíveis. É muita aula em pouco tempo. Entregar resultado em muito pouco tempo. Às vezes você não tem experiência, às vezes você não fez uma iniciação científica, você não escreveu nada científico, e mesmo se tiver, são experiências diferentes. E aí você tem que entregar todo esse resultado de pesquisa. O que vai acontecer? Você vai se sentir overwhelmed. Eu não sei qual que é a tradução, vou colocar aqui a tradução dessa palavra em português, mas é uma palavra muito comum, que quando eu conversei com os estudantes de mestrado aqui, que eles utilizaram. Eu me sinto muito overwhelmed. E além disso, você tem que entregar disciplinas, várias disciplinas. Você tem que entregar a sua pesquisa e você tem que aprender tudo, né, de pesquisa. Você tem que aprender a escrever, entregar a sua tese. E ao mesmo tempo, você tem que estar olhando, chegar lá no finalzinho, você tem que estar olhando oportunidades de PhD. Além disso, no meio, você vai estar indo para congresso e para conferência. Então, assim, você acha que é muita coisa, mas 3 anos passam muito rápido. Só de disciplina que você tem que fazer vai ocupar muitas horas do seu dia. Aí você vai ter que usar muitas outras horas para fazer sua pesquisa. Aí você vai ocupar muitas outras horas para aprender, começar a aprender a escrever de modo científico. Não é fácil. Nesse momento agora, a gente tem uma estudante de mestrado e eu estava conversando com ela, inclusive ontem, ela estava me contando que ela está se sentindo muito overwhelmed, porque ela nunca escreveu antes. Isso é esperado de quem faz mestrado. Só que os chefes, os orientadores, eles não têm tempo para pegar na sua mãozinha e te ensinar o caminho de escrever. Isso é real, é real. Então você vai ter que começar a escrever sozinho e começar a se ensinar. Daí ele vem, corrige, você vai aprendendo. Só que o tempo é curto e aí você sente que você não vai dar conta. E ao mesmo tempo, ela tem que entregar resultado porque ela precisa da carta de referência dele. E ela já está buscando outros PhDs por aí. Vocês têm noção? É muita coisa para fazer em pouco tempo. E das desvantagens do mestrado são só essas. Não tem muita desvantagem, tem mais vantagem. Porém, a desvantagem de que as oportunidades são escassas, as oportunidades de mestrado aqui são escassas, ela tem um peso muito grande. Então, pesa assim as desvantagens lá embaixo, e as desvantagens ficam mais pesadas, têm mais peso, devem ter mais pesos na sua decisão, na hora que você for tomar a decisão aí, se você quer fazer um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos. Bom, gente, é isso, ó. Acabei aqui minha listinha. Tudo que eu tinha pra falar pra vocês eu falei. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida desse vídeo, você vai lá no @PhD nos Estados Unidos. A gente tem caixinha de pergunta todos os dias. Vai lá, deixa a perguntinha pra gente e a gente quer sempre responder vocês. A nossa missão é colocar um brasileiro em cada universidade de cada estado americano. A gente sabe que a gente é capaz, vocês são capazes, e a gente tá aqui só pra ser, assim, um intermediário, só pra ser uma ponte entre você e o seu sonho, beleza? Falou!